Glória a Deus. Graças e paz, querido. Boa noite. Você já deu um abraço em 2 ou 3 pessoas próximas a você? Dá um abraço aí, aperta a mão. Não, quem você veio de casa não tem graça. Olha para quem está atrás, assim, atrás de você. Ministério de Louvor, pode ir já. Isso, dá um abraço, se apresenta, diga o nome, grava o nome dela, grava o nome dele. Fique de pé, vamos adorar ao Senhor. Abra a tua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Filipenses 4:4. Fique de pé, vamos adorar ao Senhor. Isso, vai, mostra esses dentes aí. Esse clareamento, você gastou uma fortuna, não mostra pra ninguém. Mostra aí. Isso, maravilha. Filipenses 4:4. Enquanto você procura, a mídia coloca. Eu quero te dar uma dica. Olha pra mim, aqui. Esse ano você foi abençoado, assim, impactado por alguma das ministrações aqui da igreja? Não estou te vendo. Quem foi impactado por uma das ministrações de quarta, você não foi? Então, gente, a Plenitude tem um canal no YouTube. E eu, por ser YouTube, eu vivo de internet, então eu vivo no canal da igreja. Tem pregações memoráveis com 100 visualizações, 180 visualizações. E se foi tão impactante para você, eu queria te convidar amanhã a abrir o canal da Plenitude, procurar essa mensagem que mexeu contigo, manda para os seus amigos. Pense em alguém. Eu lembro que quando eu preguei Cadê o Varão? Não lembro o nome dela? A pregadora, o nome dela? Letícia. Letícia ouviu e falou assim: isso aqui é para fulano. Gente, na hora ela pegou o link da nossa live, mandou, eu não sei se foi para a Itália. O pessoal que está lá na Europa mandou. A pessoa estava passando o processo que Paulo estava passando em Atos 16. E de repente abre lá no meu Instagram alguém me chamando lá da Europa. Poxa, obrigado, que mensagem, a igreja de vocês é uma bênção. Então tem muitas pregações. Eu fui muito abençoado por uma mensagem aqui numa quarta-feira. O pastor convidou alguém, não vou lembrar. Foi um pregador que pregou com o microfone fixo aqui. Acho que ele até assembleando ele. Ficou com o microfone parado. Gente, aquilo ali. Eu fiquei tão impactado que no final do culto eu perguntei para ele qual era a versão da Bíblia dele, porque o que ele pregou não tinha na minha. Eu falei: rapaz, qual é a tua Bíblia? Que a minha não tem essas coisas não. Então tem tanta coisa boa que Deus está entregando à nossa igreja que a gente guarda pra gente. Então desafio para você amanhã. Abre lá o YouTube da Plenitude, procura essa mensagem, ora a Deus. Poxa, essa é para fulano. Copia o link, envia e fala assim: ó, Deus moveu meu coração para mandar essa mensagem para você. Amém? Vamos crescer e alcançar mais vidas? Filipenses 4:4 diz: alegre-se. A fazer o quê? Não, vamos ler junto, vamos lá. 1, 2, 3. Mais uma vez para não esquecer. Fazer o quê? Alegre-se. Perceba que o versículo diz que é para se alegrar de vez em quando. 2 vezes. É para se alegrar quanto? É para se alegrar quanto? Então vamos alegrar, vai louvor, vamos adorar ao Senhor. Erga tuas mãos aos céus, o último domingo do ano. Quantas lutas você não passou, quantas guerras você não enfrentou. Teve gente que disse que você não... Oh, meu Deus do céu. Teve gente que disse que você não conseguiria. Talvez você pensou que não conseguiria. Mas olha você aí, vamos adorar ao Senhor. Oh, eterno Deus, seja adorado, Senhor. Sim. É o quê? Vamos fazer o quê? É mais alto. Teu nome é o maior. Teu nome. Diga. Aleluia. Os tronos e domínios, governos E poderes, teu nome é sobre todo. e os anjos cantam. Vai, Plenitude! Santo, Assim, Senhor! toda a criação. Declara o Rei dos Reis. Santo, Exaltado és, Santo,
Se você é povo, adore. Você está vivo. Você conseguiu. Diga: Santo, Santo para sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todo. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre. Só as vozes. E o teu nome. E os anjos clamam. Diga santo. Diga exaltado. Exaltado. Diga. Pra quando ele é santo? Santo pra sempre. E os teus? E os povo clama. Serás santo pra sempre. Você pode aplaudir ao Deus dos céus. Joga a tua mão lá em cima e adora. Santo Deus. Não, senta não. Dá um abraço, uns 2 ou 3, aí diga assim, ó: em Deus você conseguiu. Fala, ó, em Deus você conseguiu. Fala pra ele, faltam 3 diazinhos pra acabar o ano. Olha, ó. Diga: em Deus você conseguiu. Tome seu assento, vai. Filipenses 4:4. Uau. Olhe pra cá. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Carta de Paulo, escrita à igreja de Filipos. Eu queria que você acompanhasse. Daqui a pouco eu compartilho com você o tema da mensagem. Mas eu queria que você compartilhasse e entendesse o que Paulo, entre os anos de 60 e 62 depois de Cristo, ali na formação do primeiro século, está tentando incutir na cabeça da igreja de Filipos. Primeiro começa com alegre-se. Na minha versão diz alegrai-vos. A minha versão, que é King James, diz: alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmos, alegrai-vos. Paulo, por 2 vezes no mesmo versículo, até sendo um tanto quanto redundante, ele diz para o povo se alegrar. Eu fui estudar a estrutura morfológica da palavra alegrai-vos, e eu quero compartilhar isso com você. Primeiro, a palavra alegrai-vos, ela não tem o seu fundamento em algo que aconteceu e por isso eu fico alegre, não. A palavra alegrai-vos, na sua estrutura morfológica, quer dizer que alegrai-vos é porque não é que aconteceu alguma coisa, é porque eu decidi ficar alegre. É muito comum eu e você ficarmos felizes em detrimento de alguma coisa que tenha acontecido. É muito comum você ficar feliz dado alguma coisa que você recebeu. Mas Paulo está incutindo na igreja, dizendo o seguinte: alegrai-vos. Independente de alguma coisa acontecer ou não, alegrai-vos. Alegrai-vos nas pessoas ali dos verbos, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. O alegrai-vos, ele aparece na segunda pessoa do plural. Entendendo então que é a segunda pessoa do plural, alegrai-vos não é para uma pessoa, é para todos. Paulo dá uma única orientação para toda uma igreja. Qual? De se alegrar. E aí você deve estar pensando: poxa, pastor, como é que deveria estar a vida de Paulo para estar motivando uma igreja a ficar feliz? Paulo deve estar agora tomando uma água de coco. Paulo deve estar feliz da vida. Deve estar fazendo um cruzeiro para as Bahamas, ou quem sabe em Dubai. Não. Paulo, quando escreve Filipenses, principalmente capítulo 4, ele está passando por pelo menos 3 situações, das quais eu quero narrar para você. Primeiro, Paulo está preso. E mesmo preso, ele está mandando a igreja fazer o quê? Mandando a igreja fazer o quê? Paulo, além de preso, ele está encurtido no sistema do estoicismo. Pastor, o que é isso?
Essa mentalidade filosófica, muito comum ali da transição entre Roma, Grécia e Roma, ela visava que o ser humano fosse resolvido em si mesmo. O estoicismo tem um fundamento da pessoa ser resolvida em si mesmo. Só para você ter uma noção, a filosofia do estoicismo, ela ensina a ter domínio sobre as paixões. Todos nós sabemos que quando acometidos formos de uma paixão platônica, avassaladora, pessoas fazem loucura. Mas o estoicismo vai dizer que esse domínio próprio que nós precisamos ter para dominar paixões, diz para nós entendermos e aceitarmos de forma racional o destino. Uma dificuldade muito grande que as pessoas tinham no primeiro século, pós morte de Cristo, a ascensão aos céus, era o entendimento da questão destino, do dia a dia, do fluxo normal da vida. Estoicismo, primeiro século, ele vai curtir na cabeça das pessoas, principalmente na área de Filipos. Deixa para a gente o capítulo 4, vamos expor somente o capítulo 4. Ele não só fala, mas ele diz o seguinte: você tem que ter como cultura da tua mente, entender que você tem que dominar suas paixões. Você tem que entender que a vida é feita de situações que a gente não tem domínio. Havia uma preocupação muito grande, porque algumas pessoas achavam que, por serem servos de Deus, não poderiam ser acometidos por certas situações que toda pessoa vive. Mais ou menos assim: sou servo de Deus, não posso ter dificuldade. Sou servo de Deus, minha família não morre. Sou servo de Deus, ninguém fica desempregado. Essa mentalidade, ela na realidade, ela era bem peculiar desde o Antigo Testamento. Você percebe que no livro de Jó, quando Jó entra pelo aquele processo, que ele nem sabia por que estava passando, nem entendeu o que estava passando, foi uma situação entre Deus e o inferno, Deus e o diabo. Jó passando por aquele processo, a Bíblia diz que alguns amigos se apresentam a Jó. E no primeiro momento, eles ficam do lado de Jó e não falam nada. Não falam nada. Era costume da época, quando alguém estivesse passando um processo muito difícil, os mais próximos ficassem do lado dele durante 7 dias. Quantos dias? 7 dias. E está lá, Jó passando aquele processo, coçando ferida com caco de telha. O homem mais rico do Oriente agora perde tudo, seus 10 filhos mortos, sua mulher reclamando no ouvido dele, ele não sabe o que está acontecendo. Mas amigos ficaram ao lado dele durante quantos dias? Passa o primeiro dia, estão lá os amigos. Passa o segundo dia, estão lá os amigos. O quarto, o quinto, o sexto. Quando passou o 7º dia, alguém se levanta e fala: você está em pecado. A cultura da época dizia que ninguém que é fiel a Deus pode passar por luta por mais de 7 dias. Tem alguém no ventozinho mais de 7 dias aqui? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 50, 80, todo mundo. Olha a mentalidade que era instaurada no Antigo Testamento. Você não pode passar por luta por mais de 7 dias. E aqueles amigos que ficaram ao lado de Jó durante esse período de luto, ou melhor, de dor e de luto, no 7º dia, saem da condição de amigos para a condição de acusador. Gente que se predispõe a ficar do teu lado por um tempo, mas por não entender o teu processo, o meu processo, ao invés de ajudar, atrapalha. Gente que muitas vezes não tem o que falar, e a gente sabe disso. A Bíblia diz que o sábio, na sua sensatez, não falando nada, é mais sábio do que quem abre a boca e fala besteira. Talvez você tenha sido visitado pelos amigos de Jó em 2025. Gente que se dizia seu amigo, até ficou do seu lado. Mas pelo seu processo e ter sido alongando, na cabeça dele surgiu a interrogação, que já é do Antigo Testamento. Tem alguma coisa errada com ela. E muitas vezes não é com você. E não é pessoal, é processual. É um processo que Deus quer tratar contigo. Que muitas vezes não vai durar só 7 dias. Mas quem não está no teu vento não entende a tua dor. Quem não está no teu processo não sabe a dor que você está sentindo. O estoicismo então vai defender que eu tenho que ter esse raciocínio sobre o destino. E muito mais, ele vai definir que a nossa maturidade vem do desenvolvimento interno, autossuficiência. Aí Paulo, servo de Deus, plantador de igreja, preso nesse lugar, lá em Filipos, ele agora tem que desfazer essa mentalidade estoica da igreja, dizendo o seguinte: sim, nós temos de ser bem resolvidos,
Sim, ainda não tinha sido falado de inteligência emocional na época, mas precisamos amadurecer a nossa inteligência emocional. Mas a nossa base não é nós em si mesmo, a nossa base é nós em Cristo. Aí você vai entender porque Paulo vai dizer nesse mesmo capítulo 4, posso todas as coisas naquele. É nesse contexto que Paulo está dizendo isso. Então eu quero pregar nessa noite sobre retrospectiva 2025. Qual é o tema da mensagem? Se você pegasse agora papel e caneta e começasse a listar o teu 2025, quantas foram as alegrias e quantas foram as tristezas? Vai, puxa pela memória rapidinho aí. A irmã olhou para o lado assim, fez uma cara de... Estou até preocupado. A irmã virou para o lado assim, meu Deus. Lá para o dia 30 ou 31 vai haver a retrospectiva da Globo, retrospectiva da Record. Não sei se vai haver retrospectiva do SBT, mas há uma concentração de retrospectiva no final do ano. São os momentos mais emblemáticos de todo o ano, que é passado na TV. Só que eu não quero me reportar ao mundo, eu quero me reportar ao teu mundo. Como foi o teu 2025? Quando você por um momento para analisar a tua trajetória, faltam 3 dias para o final do ano, então nós já vivenciamos 362 dias. Como foram os seus 362 dias em 2025? Quando você por um momento, já tem gente com o rostinho cabisbaixo, talvez agora puxando pela sua memória, você vem lembrando de situações chatas, coisas ruins, talvez coisas que você não merecia passar e passou. Situações que você e eu não queríamos viver e vivemos. A vida é assim. Se tem uma coisa que que Deus deixou muito claro para Paulo, inclusive maestrosamente ministrado pelo nosso pastor hoje pela manhã, Atos capítulo 9. É quando Paulo, o maior plantador de igreja, tem um encontro com Cristo no caminho de Damasco e cai. E quando Ananias, discípulo de Cristo, aprendemos hoje pela manhã, ele retruca em liberar a cura para a vida de Paulo, porque ele vai dizer assim: tenho ouvido dizer que esse homem persegue a igreja. Esse cara, tu quer que eu vá curar esse cara que persegue a igreja? Aí os céus falam o seguinte para Ananias: Ananias, tenho para mim que esse cara aqui não vale nada. Tenho para mim que esse assassino de crente, tenho para mim que esse cara que presenciou o apedrejamento de Estevão, tenho para mim que para todo mundo que olha não dá nada, ele para mim é um vaso escolhido. Perceba, olha, a ótica humana olhando para Saulo. Não vale nada. Perseguidor de igreja, assassino, perseguidor, taca pedra nos crentes, xinga, fala mal. O mundo olhando assim, e pasme você, Ananias, discípulo, e o nome Ananias significa misericórdia do Senhor. Olha isso. O nome dele é misericórdia, mas ele mesmo não tem. Às vezes a gente é assim. Os salos da vida cruzam o caminho da gente. Você dá aquela olhadinha e diz: meu Deus do céu, praga do Egito, isso não se converte nunca. Esse aí, nem se fizer um chuveiro com sangue de Cristo, ele ficar de molho, não muda de vida. Mas olha você aí. Quem diria que um dia você seria quem você é? E quem diria que muito em breve nós seremos aquilo que Deus quer que nós sejamos? Então perceba que a ótica do mundo é olhar para pessoas problemáticas e dizer: não tem jeito. A ótica do céu é olhar para mim, para você e dizer assim: ó, esse é vaso escolhido. Isso vai pregar, isso vai cantar, isso vai dançar, vai ser diácono, vai ser da intercessão, vai cuidar de criança. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa, meu irmão: independente daquilo que você foi, e ainda tem parente teu que te aponta dizendo quem você foi, o céu te trouxe aqui para te dizer: você é vaso escolhido, tenho projetos com a tua vida, vou te mandar. Se eu fosse você, dava um glória. Teus parentes desistiram de você, vizinhos disseram que não tinha jeito, o céu olhou e disse: tem jeito. E não é qualquer um não, é vaso. Diga para uns 2 ou 3, bate na mão dele e diga assim: ó, tu é vaso de Deus. Bate aí, bate na mão dele: tu é vaso de Deus. Oh, meu Deus do céu, aleluia. Mas o mesmo Deus, escute isso aqui, que está dizendo para ele que: Ananias, tenho para mim que ele é vaso escolhido. Não para só por aí não, ele vai continuar o versículo: e eu o revelarei
o quanto ele há de padecer por amor ao meu nome. Isso a Globo não mostra. Isso ninguém prega. No universo triunfalista do me dá, dente de ouro, chave de ouro, pega aí a chave do carro, o anjo, olha a bandeja, Ninguém para falar para a gente a primazia do evangelho, que é ser escolhido sim, mas o fato de Deus não ter nos escolhido, não quer dizer que a vida vai ser tranquila. Não quer dizer que todo mundo vai reganhar os dentes para você e vai te receber bem. Não! Paulo, com 3 dias de crente, já tinha crente se levantando contra ele. E às vezes você e eu ficamos magoadinhos, levamos para o coração e ficamos pensando: Senhor, mas eu sou teu servo, eu sou tua filha, tu disse que eu era vaso, olha o que eu estou passando. Já passou por isso? Você conhece crente assim? Não, né? Tá, teu espelho quebrou, deixa eu te ajudar. Mateus capítulo 3, está lá João batizando, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Raça de víbora. Lá vem soldados se convertendo. João, eu sou soldado, me converti, e agora não desfraudeis a ninguém, faz o certo. Esse era João, e ó, pau do lombo. Daqui a pouco vem Jesus, ó, vem chegando Jesus, aí João fala assim, ó: eis aí o cordeiro que tira, eis aí o cordeiro que tira. Aí João vira para Jesus e fala, aí Jesus: ô João, carece que tu me batize. Aí João: tu vens a mim, enquanto eu deverias ir a ti? E não, para que se cumpra as escrituras. Quando Jesus está sendo batizado, os céus se abrem. Quem se abre? Imagina o céu se abrindo, o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma de uma, aquele pouso bem suave e tranquilo. E quando a pomba vai repousando sobre Jesus, o céu brada uma voz e diz: eis aí o meu filho amado em quem? Eis aí o meu filho amado em quem? Escuta isso aqui. O céu legitimou o ministério de Jesus. Eis aí o meu filho amado em quem eu me agrado. Pensa o céu se abrindo, uma voz como voz de trovão, próprio Deus: meu filho, que eu me agrado. Uau, bota pra gente Mateus capítulo 4, versículo 1. Não tá ali não, mas veio agora. Mateus 4, 1. No capítulo 3 de Mateus, o céu diz o que para Jesus? Me ajuda, o que o céu diz para Jesus? Eis aí o meu filho, em quem? Capítulo 4. Em seguida o quê? A ser chamado de quê? Filho amado. Do que o céu chamou Jesus? Filho amado em quem? Depois de chamar Jesus em seguida, Jesus foi levado para um oásis. Ah, não foi não? Mas não era filho? Não era amado? Mesmo sendo filho e amado, em seguida Jesus foi levado para onde? Para onde? Por quem? Para ser o quê? Por quem? Ué. No capítulo 3 ele é chamado de filho amado. Filho amado que eu? Aí no 4, quem leva ele? Leva ele para onde? Para ser o quê? Por quem? Se o Filho de Deus passou pelo deserto, se o céu disse filho amado em quem me agrado, no 3, no 4 ele passa pelo... Pergunta pro teu irmão baixinho assim: tu é melhor que Jesus? Pergunta para ele: tu é melhor? Se a resposta dele for não, fala para ele assim, ó: então vamos passar por esse deserto que a vitória é certa. Vamos parar de reclamar. Jesus passou pelo deserto. Ai, eu vou me desviar. Ai, ó céus, ó vida. Ai, que treva aquilo. Ai. Jesus é filho de Deus, amado, que me comprazo.
Deus não poupou o filho dele de passar pelo deserto. Como diz na Marinha, marinheiro bom não se forma em águas tranquilas. É tempestade que forma um marujo bom. Meu irmão, quando tudo vai bem, a gente estende a rede. As guerras que Deus permitiu que você passasse foi para te dar calos espirituais, para você ter maturidade, e eu também. Então, o nosso desafio é entender que ao invés de eu me vitimizar com o deserto, eu entender que o deserto é uma escola. Eu tenho certeza, quem aqui passou por deserto em 2025? Levanta a mão. Não, passou. Não, você já passou, está passando não. Né? Vou passando andando agora, dando glória a Deus. Não, você já passou já. Quem já passou por um deserto? Passou? Saiu mais forte? Saiu mais forte, mano. Quem saiu mais forte? Agora para. Retrospectiva 2025. Se você pudesse pegar no controle, apertar a tecla voltar, e tu voltasse antes do teu deserto, e você pudesse deletar esse deserto, quantos deletariam o deserto? Quantos deletariam? Eu não quero passar. Olha, você também, eu também. Mas se esse deserto tivesse sido deletado, eu não seria mais forte como eu sou, você não seria mais forte como você é. Deus sabe o nível de deserto que Ele pode te levar. Na retrospectiva de 2025, eu quero te trazer uma questão. Qual? Todo deserto que você viveu foi para te tornar uma pessoa melhor. Foi o tempo que você mais orou, foi o tempo que eu mais orei, foi o tempo que eu mais busquei, foi o tempo que a gente ficou mais íntimo. Pastor, é assim, desculpa, mas o ser humano é assim. A gente só corre quando aperta. Nós somos assim. Paulo está dizendo, alegrai-vos. Independente de você ter um motivo, se alegre. Independente, dezembro é o mês das felicitações. Dezembro é o mês da pseudo-alegria, daquele vizinho que não falou contigo o ano todo, te encontra na rua, Feliz Natal, tudo de bom. Quem tem vizinho assim? Você tem? Você tem? Não, você é esse vizinho, né? Tá, então tá bom. Não falou contigo o ano todo, Deus abençoe, que o menino Jesus nasça no seu coração. Aí tu olhando, falou comigo o ano todo. Esse é o clima do Natal. Mas dezembro também não é só alegria. Dependendo de como eu analise dezembro pode ser um mês de frustração, sabia? Por quê? Porque eu estabeleci alvos para 2025 que não aconteceram. Eu estabeleci sonhos para 2025 que não aconteceram. E aí, quando chegamos faltando tão pouquinho para terminar o ano, nós nos pegamos pensando, puxa vida, o que eu projetei para esse ano não aconteceu. As coisas não saíram do jeito que eu queria que fosse. E aí agora nós temos que tomar uma decisão. Ou eu entendo que as coisas fogem do meu controle, mas nunca fugiram do controle de Deus. Ou eu entendo que a vida, como disse Deus a Ananias, que tem algumas batalhas. E como eu disse, um soldado bom tem que carregar algumas cicatrizes. O desafio da gente que termina o ano hoje, no último domingo, quarta, nosso fechamento, é nós pararmos para imaginar e analisarmos como nós nos portamos em detrimento aos dias difíceis de 2025. Como eu agi e como você agiu. E mais do que isso, é de nos autoanalisarmos e pensarmos o que fazer para ter um 2026 melhor. Quero dar um subtema para essa mensagem. E o tema vai ser como viver a plenitude de Deus em 2026. Quantos querem a plenitude de Deus para 2026? Você quer? Então abre a tua Bíblia, deixa ela aberta aí, vamos caminhar junto. Versículo 6, coloca para a gente, por favor. Filipenses 4:6. Primeira atitude para a gente, para nós vivermos a plenitude de Deus em 2026, é dominando os sentimentos danosos. Olha o que o texto vai dizer, versículo 6. Não andem. Prega comigo, vem. 1, 2, 3, vai. Segura. A primeira dica de Paulo para a igreja de Filipos é: não ande ansioso por coisa alguma. Quem consegue assumir junto comigo que é ansioso, levanta a mão. Tem ansioso aqui na tá? Gente do céu, é melhor perguntar quem não é, né? É ansioso.
Tá, ansiedade. A Bíblia tem 31.173 versículos. Versículos de promessa, versículos de correção. Na minha concepção, não sei a sua. Para mim, o versículo mais duro da Bíblia está em Juízes capítulo 16, quando o texto diz: e Sansão se levantou, e ele não sabia que o Espírito de Deus já não era mais com ele. Para mim, é um dos versículos mais pesarosos da Bíblia. Eu me levantar para fazer algo que eu sei fazer, só que esquecer que sou o que sou pela graça de Deus. Mas para mim, se é coisa minha, não sei você, o versículo pessoal mais difícil para mim na Bíblia é esse aí: não andar ansioso por nada. Deixa eu listar para você os malefícios da ansiedade. Olha só, vê se te pega aí. As pessoas ansiosas, elas têm impaciência excessiva, se estressa rápido, explode com quem não tem nada a ver, desconta no quem está mais perto. Tá fazendo sentido? Segundo, explosões emocionais, ser ansioso. Terceiro, insônia. Ansioso tem dificuldade para dormir. O nome dessa doença é... Jesus. Síndrome do pensamento acelerado. SPA. Síndrome do pensamento acelerado. A pessoa até dorme, até deita, mas não dorme. A cabeça fica assim, ó. Te pegou aí? Sim. E o pior, foi constatado que nós precisamos de 8 a 10 horas para termos um sono reparador. Não um sono zen, um sono perfeito que o bebê tem, mas um sono suficientemente bom para nos dar qualidade de vida. Mas a gente não consegue dormir por causa da ansiedade. E aí você não dorme direito, acorda mal-humorado, acorda estressado, a mente não produz direito, o cérebro não vai oxigenar o cérebro, não produz direito, e quando dá 10 horas está com sono. Só que você não pode dormir, que você tem que trabalhar. Tudo por causa de quem? Diga ansiedade. Por causa do quê? Ansiedade traz baixa autoestima. Ansiedade traz aumento na frequência cardíaca. Ansioso morre mais cedo. Fala pro teu vizinho assim: ansioso morre mais cedo. Vê com a cara que ele fez para você. Perceba que isso está sendo escrito 60 anos depois de Cristo. Não tinha Freud, não tinha TCC da psicanálise, da psicologia, não tinha nada disso. Mas era Deus dizendo através de Paulo: para de ficar ansioso. Não há qualidade de vida para quem é ansioso. E o pior, a ansiedade é inimiga da fé. Diga ansiedade. Diga mais alto: a ansiedade é inimiga da fé. Assim que eu vim morar para cá, fui pregar numa igreja. Me deram 4 semanas pregando nas quintas-feiras. Coisa linda. Alma se convertendo, Deus bradando. Que coisa linda. Paula sabe do que eu estou falando. Na última quinta-feira, Deus decidiu não me dar nada. Nada. Sabe o que é nada? Eu sou professor de teologia, dou aula de pregação, tenho mais de 300 esboços. Mas naquele dia o céu fechou de uma forma. E eu agoniado que eu não sabia o que pregar. Cheguei na igreja enorme. Um galpão um pouco maior do que esse. As pessoas com aquela cara de querendo uma palavra, eu não tinha nada. Quando eu cheguei na entrada da igreja, eu nomeei uma irmã. Falei: irmã, vem cá, por favor. Eu queria que a irmã fosse a minha intercessora pessoal. Não estou bem, não. Não estou bem, não. Ela: tá bom, pastor, você é sua intercessora. Fui pregar, irmão. Só tinha uma palavra. Qual? De repente. Olha o que Deus falou comigo. De repente. Como que eu vou pregar 40 minutos? De repente. Peguei o microfone, introduzi a mensagem, disse que não tinha nada para pregar. Todo mundo riu pelo meu jeito de pregar, que vocês já conhecem. E com mais ou menos 20 minutos eu não tinha mais pregar. Eu falei: gente, Deus só falou comigo que de repente é de uma hora para outra. Ministério de louvor, vamos adorar o Senhor, porque de repente Deus faz alguma coisa. 20 minutos de pregação, já tinha acabado a mensagem. Começou a adoração, Deus veio. E Deus falou no meu coração: manda desviada, que está com saudade da minha presença, voltar para minha casa. Eu tenho dificuldade com profecia. Eu tenho medo. Isso é coisa muito séria. Mexer com a vida dos outros dizendo que Deus mandou falar é muito sério.
Eu vou abrir meu coração para você. Eu dei as costas como estou dando agora. Virei para cá e falei assim: Deus, eu não vou falar nada. Eu não faço isso, tu não me usa assim. Fala para desviada voltar para a minha presença. E eu aqui brigando com Deus, e o povo lá adorando, crente que eu estava recebendo de Deus, e eu numa crise de alma, porque eu estava com dificuldade de discernir a voz de Deus. Pela terceira vez ele falou: manda desviada voltar. Meio sem graça, virei para a igreja e disse: desviada que está com saudade da casa do pai, ele te chama agora, volta. Lá vem a irmã levantando. E quando ela vem chegando no altar, já vem falando em língua. Meu irmão, a igreja explodiu, o vaso empolgou. Meu Deus, Deus está na casa. Aí o vaso empolga, aleluia. Pensa num dia que Deus me usou. Meu Deus do céu, eu vi aquilo e aquilo. Deus manda te dizer. Aí eu virei e disse assim: intercessora, assim diz o Senhor, entrega o que Deus te deu, porque é Ele que manda falar contigo. Acabei de pregar, debaixo de glória, igreja impactada. Quando eu tomo assento, lembra da intercessora que eu pedi para orar por mim? Ela veio na minha direção: pastor, a intercessora que sofreu da profecia sou eu. E pela cara dela eu já sabia, é para mim. Eu falei: então, minha irmã, o que eu tenho para falar é para o Senhor. Eu falei: pode falar. Deus manda te dizer que está se desagradando da tua vida. Deus acabou de me usar pra caramba, beça demais, hiper, blaster, mega, ultra. Gente voltou para Jesus, falar em língua. E aí o vaso concluiu: Deus manda te dizer que está se desagradando da sua falta de fé. Fiquei chateado. Antes o vaso tivesse falado nada, mas fui eu que falei pro vaso falar. Fazer o quê? Tem para casa triste, murcho. Fiquei pensando: adultério desagrada a Deus, fornicação desagrada a Deus, mas desagradar de... Aí eu lembrei que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus, no meio de um culto, me tirou do altar para dizer que não é porque você está pregando que eu estou me alegrando da tua vida, não. A tua ansiedade está atrapalhando a tua fé, porque o meu aluguel estava para vencer e eu não sabia como pagar. Até hoje eu não sei, está tudo sendo pago, Deus é bom. A minha crise é porque eu não tinha dígitos na minha conta e eu não conseguia ver a luz no fim do túnel, e por conta disso a ansiedade ativou. Quem aqui tem pressão alta? Pressão alta, pressão alta. Só eu? 22 é alta a pressão? 22? Ah, o irmão falou Ave Maria, desviou. 22 que a minha pressão chegou. Eu não sentindo nada. Uma leve dorzinha na nuca. E uma canção que cantava lá embaixo: vejo o Senhor. Já era a mão do pai falando: vem, filho amado, vem meus braços descansar. Uma leve dorzinha na nuca. Chamei uma vizinha, a vizinha falou: pastor, você não está sentindo nada não? Eu falei assim: não. Deixa eu pegar aqui 2 Captacril. É esse mesmo? Esse principado mesmo, né? Captacril? Abre a boca e fecha os olhos. 12 embaixo da língua. Pastor, o senhor ia infartar, sua cabeça ia explodir. Eu fui me tratar no cardiologista para trocar meu remédio, que eu tomo losartana. Quando eu cheguei no cardiologista, olha, eu fui no cardiologista. Cardio mexe com o quê? Mexe com o quê? Eita, Bobral. Cardio mexe com o quê? Quando eu cheguei, meu pastor, para me tratar com cardio, com 5 minutos, ele falou assim: para. Vou te mandar para o psiquiatra. Eu falei: por quê? Rapaz, você está ansioso demais, você tem que tomar tarja preta. Eu não tenho que trocar teu remédio, não, você tem que trocar de atitude. Eu quase morri, porque eu estava com uma conta que nem atrasou. Deixa eu te contar um segredo: 70% da sua ansiedade não vai chegar a lugar nenhum. Anota aí: 70% da sua ansiedade não vai dar em nada. Os céus, através de Paulo, disseram, estão dizendo: não fiqueis ansioso com coisa alguma. Confia no Deus que te chamou. Confia no Deus que já fez. Deus esteve contigo durante todo esse ano. Tu acha que é nessa situação de fim de ano que ele vai falhar? Continua o versículo: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da o quê?
Olha Deus dizendo, ao invés de você gastar tempo ansioso, gasta tempo orando. Ao invés de você ficar revirando na cama de lá e para cá, pensando como vai resolver, e não resolve. A Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme. O guarda de Israel, quem não dorme? Quem não dorme? Quem é o guarda de Israel? Agora pense comigo, se o guarda de Israel não dorme, para que tu fica acordado? Para que dois acordados se ele já não dorme? Então diga para o teu irmão assim, vai dormir. O guarda de Israel já está acordado, vai. Fala para ele, vai dormir. A gente quer ficar acordado se a gente tem um Deus que não dorme. Ele está dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo por meio da oração e da súplica, com ações. Ué? Eu estou ansioso, cheio de problema, o céu está mandando eu vir agradecendo. Escuta isso aqui. Porque o ansioso, ele está tão preocupado com o futuro, que ele esquece o que ele já conquistou no presente. O ansioso está tão focado naquilo que quer, que ele não valoriza aquilo que já tem. Aí Deus pega Paulo e fala pra gente assim, ó, você tá estressadinho, tá ansioso? Então faz o seguinte, vai orar, se quebranta debaixo de súplica, vai pro teu quarto de guerra, garagem de guerra, quarto de guerra, arruma um lugar, se interna, se esconde, vai pro monte, cria um ambiente, se entrega em súplica, mas em ações de graça. Mas eu tô ansioso. Aí Deus, não, eu sei que você tá preocupado, mas só agradece. Porque se você acordou hoje, já é motivo de agradecer. Se nós chegamos até agora, faltando 3 dias para acabar o ano, venha com ações de graça em seus pedidos a Deus. Paulo está ensinando para mim e para você que a ansiedade tem que ser substituída por tempo com Deus. Paulo está preso, daqui vai viajar, vai ser preso de novo, vai chegar a 2 Timóteo e Paulo vai ser morto, decapitado. Mas mesmo nesse processo todo, Paulo começa Filipenses 4 dizendo, alegrai-vos. Novamente digo, alegrai-vos. Segunda atitude para termos um 2026, sabe, vivendo um tempo de plenitude. O versículo, bota pra gente o versículo 8. Isso, versículo 8. Olha que lindo. 4:8. Finalmente, irmãos, pensei, fazer o quê? Como viver um 26 de pleno na presença de Deus? É definindo aquilo que vai me influenciar. Olha o que Paulo nos ensina para termos uma vida com Deus de plenitude. Finalmente, irmãos, pensei em tudo que for digno de quê? Tudo que for, meu Deus, tudo que for, e em tudo que houver alguma virtude, nela pensai. Os pensadores da ciência, inclusive, o pastor hoje foi muito feliz nos abençoando com uma frase da neurociência estabelecida em 1940 por os pesquisadores italianos, que nós somos frutos das 5 pessoas mais próximas da gente, as pessoas que mais nos influenciam. Paulo, muito antes da neurociência, está dizendo que é nisso que eu tenho que pensar. Por quê? Os sentimentos, eles são reais, mas os pensamentos são virtuais. Tudo que você sente depende daquilo que você pensa. Vou repetir. Tudo o que você sente depende daquilo que você pensa. Eu gosto muito de TikTok. Tem um povo de TikTok aí? Mais alguém que gosta de TikTok? Gosto muito. Meu TikTok tem piada. Meu TikTok, dancinha não, tô fora. Tem autoajuda, tem psicanálise, psicologia, tem um monte de coisa. Mas tem uns videozinhos que eu gosto de ver, não sei se você já viu no TikTok, é de soldados que voltam do exército, que encontram familiar depois de anos. Já viu esse vídeo? Bicho, eu não sei você, mas eu choro. Choro. Inclusive, Paula, cadê Paula? Eu estava chorando sábado quando o Paulo entrou no meu escritório.
Eu estou vendo um vídeo assim, eu dando gargalhada no TikTok. Aí quando entra aquele soldado, revendo a mãe que não vê há não sei quantos anos, meu irmão, a lágrima brota. Vira assim, de 0 a 100. Tá rindo num vídeo, daqui a pouco a gente está chorando. Por quê? Porque aquilo que eu penso conduz os sentimentos que eu tenho. Paulo está dizendo o seguinte: esse tipo de pensamento vai te produzir sentimentos melhores. Tudo que você deve pensar tem que ser verdadeiro, digno de respeito, justo, puro, amável. Quanto mais eu purifico aquilo que eu penso, mais saudáveis são os meus sentimentos. Eu tenho um mentorado meu, é um empresário, muito bem sucedido financeiramente. Ele me procurou para fazer mentoria de pregação, depois psicanálise e depois virou inteligência emocional. Escute isso aqui. Ele me disse assim: pastor, todo dia eu invisto horas assistindo desgraça na televisão. Horas. Pensa num bicho milionário. Milionário mesmo, milionário. Eu perguntei: o que te leva a assistir vídeo de desgraça? Tipo um Tino Júnior. Cadê? Tino Júnior, nada contra você. De repente Tino tá vendo. Tino, nada contra você não. Mas imagina a sobrecarga de sentimentos que vem sobre você, que todo dia assiste Balanço Geral. Todo dia. Ah, mosquito fofoqueiro. Estamos em cima de Guadalupe, agora não sei o que. Fulano é estrupada, mais a mulher queimada, mas não sei o que. Na tua cabeça. Todo dia. Todo dia. Não estou dizendo que temos que ser alienados. Não estou dizendo que a gente não tem que ver a televisão para saber como é que está a Avenida Brasil. Não, não é isso. Mas do que a tua mente tem se alimentado? Do que nutre a tua alma? Aí daqui a pouco, está com complexo, medo de sair na rua, síndrome do pânico, ouve um barulho, não pode haver um barulho. E aí essa pessoa me confessou: pastor, eu preciso ver os outros passando desgraça para me sentir melhor. Estou falando de um milionário. E eu disse: por quê? Porque ele não tem o senso de pertencimento. Problemas familiares, terapia. Ele não sente-se feliz em si mesmo. Então ele precisa se nutrir da desgraça do outro. Olhar como o outro está mal, para olhar para ele e se sentir um pouco melhor. Conclusão: está em depressão. Não tenho mais contato, não sei como está. Por quê? Porque aquilo que eu penso gerencia aquilo que eu sinto. Paulo está dizendo: quer ter uma vida melhor, Filipenses? Estendendo para mim e para você. Quer ter um 2026 melhor? Está ali, ó. Filtra o que você pensa. Filtra as pessoas que te influenciam. Está andando com quem, Filipenses? Com quem você compartilha os seus projetos? Gênesis capítulo 12, quando Deus diz para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Mandou sair ele e a mulher dele, ele leva o sobrinho. A Bíblia diz que Deus só vai voltar a falar com Abraão depois que Ló vai embora. Isso quer dizer que tem gente que atrapalha a revelação de Deus. Ouça isso. Tem companhias que atrasam a revelação de Deus para tu e para a minha vida. Quem te influenciou em 2025? Quem foram as coleguinhas que você ouviu no banheiro da escola? Aquelas pragas. Quem foi? Falam besteira. Amiga, tu não está morta. Hã? Não tem essas lá, não tem? Para quem tu deu ouvido? Marido, para quem nós demos ouvido? Escuta isso aqui. Paulo está dizendo que uma mentalidade do céu, ela é filtrada naquilo que eu penso. Em terceiro e último lugar, como ter uma vida plena em 2026. Versículo 9. Lê o 9, o 9, o 9. O 9 é lindo. Fazendo o quê? Fazendo o quê? Colocando em prática tudo que vocês aprenderam, receberam e foi o discipulado de hoje de manhã. Durante todo o ano nós fomos discipulados. Palavras que nortearam a nossa vida. Puxões de orelha do céu
para nos tornarmos pessoas melhores. Mas não basta vir ao discipulado. A Bíblia diz que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Paulo está dizendo, coloque em prática tudo que vocês aprenderam. Nessas mais de 48, dobra, 96. Nas mais de 96 pregações que nós ouvimos aqui esse ano. O que a gente está colocando em prática? Será que nós somos um acúmulo de acumuladores? Gente que vem ao culto, recebe, mas não coloca em? Paulo está dizendo, eu estou te entregando um manual para você mudar de vida. Existe um protótipo do céu para que a tua vida seja melhor, mas não adianta ouvir, tem que praticar. Então nós, eu e você, temos que sair daqui hoje, reformulando a nossa mentalidade, com quem andamos, do que nos nutrimos, do que pensamos. Porque ele vai dizer, versículo 10. Alegre-se grandemente no Senhor, porque novamente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrar. Mais uma vez ele manda fazer o quê? Se alegrar. E Paulo estava preso ou estava solto? Mas mesmo assim ele manda fazer o quê? Cadê meu presente aqui? Meu presente. Dá meu presente aqui. Eu quero encerrar com você entendendo uma coisa. A Bíblia vai dizer, coloca pra gente Mateus capítulo 9, versículo 16. Mateus 9, 16, pra gente encerrar. Mateus 9, 16. Dá a volta. Isso, fica aqui pra mim, por favor. Mateus 9, 16. Vamos ler junto pra gente não esquecer? Vamos lá? 1, 2, 3, vai! Segura. Imagina você, fim de ano, dia 31, passando ano novo com a tua família. Você remendaria com pano novo uma roupa velha? Por que não? Porque o pano novo ele vai destoar do pano velho. Os dois podem ser vermelho, mas o vermelho velho tem cara de velho, o vermelho novo tem cara de... Então, está dizendo o seguinte, ninguém remende pano velho com pano novo, que não dá jeito. O 17. E nem se põe o quê? Vinho novo em odre velho. Por que eu encerro aqui? Vem. Todo vinho, quando ele é depositado em um recipiente, no seu processo de expansão de gases, ele faz com que o vaso se dilate. Quando você pega um vinho novo, fica aqui por favor. Quando você pega um vinho novo e coloca num vaso novo, o vaso dilata com a expansão dos gases e recebe o vinho bem. Mas quando você tenta colocar um vinho novo num vaso velho, os vasos velhos não aguentam, porque ele já expandiu tudo que tinha que expandir. Paulo está dizendo o seguinte para a igreja de... Aqui Cristo está dizendo o seguinte para a igreja de Mateus, livro de Mateus escrito para os judeus. Eu quero te entregar algo novo, mas a tua mente está velha. Eu quero fazer algo novo, mas a mentalidade está presa ao passado. E aí, se eu coloco vinho novo num vaso velho, são 2 desperdícios. Quantos desperdícios? Primeiro, o vaso velho vai rachar. E segundo, o vinho novo vai se perder. E aí Deus está dizendo para a gente, Mateus, por conta de ainda ser em vaso velho, eu não posso derramar o meu. Fique de pé. Ministério de louvor, por favor. Quem aqui ganhou presente esse ano, dia 31? Quem ganhou presente de ano novo aí? Presente. Tá. Não. Beleza. Quem ganhou presente, mas presente é aquele presente que mexeu contigo, que tu arreganhou um dente um lado da outro. Quem ganhou? Ih, tem um pouco. Ganhou mesmo? Pode dizer qual foi? Vem aqui. Vem aqui, vira pra lá e fala qual foi o presente. Só vira pra lá, rápido. Vira qual foi o presente. Depois de perder 43 quilos, eu vou fazer minha cirurgia reparadora amanhã. Fica aqui. Ó. Faz a cara pra eles de quando essa notícia chegou. Como é que foi tua cara?
Olha. Viu? Obrigado, querida. Toda pessoa que ganha presente mostra que ficou feliz. Se você dá o presente para alguém, essa pessoa não se alegra, você dá outro presente para ela. Imagina você duro, pobre de Marredeci. Pega aquele dinheiro que tu não tinha, quebrou do porquinho, compra um presente para alguém, dá, a pessoa olha e faz assim, ó. Obrigado. Você dá outro presente para ela. A irmã falou, olha, nunca mais, nunca serão. A irmã tá com ódio no coração, falou. Porque a forma como eu reajo quando eu ganho um presente mostra para quem me deu o quanto eu fiquei feliz. Tudo o que aconteceu contigo é passado, presente ou futuro. O que aconteceu contigo é o quê? E o que vai acontecer contigo é o quê? Mas o hoje é o quê? Hoje é o quê? Então quer dizer que o dia de hoje é um? Então todo dia quando eu acordo é um? Mas o dia não está bom. As coisas não estão legais. Mas todo dia que eu acordo é passado, futuro. Como você reage quando abre os olhos todo dia pela manhã? Qual é o semblante? Porque hoje é um. Viu a cara dela quando ganhou o presente? Quando o Papai do Céu olha para você e para mim, todo dia de manhã, na tua guerra e na minha guerra, como é que a gente acorda? Qual a cara que você faz e eu faço quando eu acordo, estou diante de um? Tua cara está sendo boa? Tua cara inspira que papai te deu um novo. Porque a gente só volta a dar presente para quem se alega um presente que foi ganho. Muitas vezes. Não deixa chegar lá, poxa. Vem presente, vem mais pra cá. Fica aí. Fica aí, tá bom. Aí tá bom. Eu quero pegar o presente. Por que eu não tô conseguindo pegar o presente? Ali tem o que pra mim? Isso aqui é o quê? Então por que será que eu tô deixando o meu não é alcançar o meu? Por que será que eu vou continuar me permitindo ficar preso ao meu? Quando Deus tem para mim a culpa não é do meu passado, a culpa é minha porque estou preso ao meu passado. Quando Deus tem para mim, obrigado. Deus tem um presente para mim e para você. Mas enquanto eu ficar preso ao passado, eu não alcanço o presente. Feche seus olhos, mistério de louvor, pode começar. Feche seus olhos. Qual foi a marca do passado de 2025 que está te prendendo a não viver o presente que Deus tem para você? Não estou vituperando a tua dor. Não estou negligenciando o seu luto ou as 5 fases do luto. Não. Eu só quero te perguntar, feche seus olhos. Ei, que passado é esse que insiste em não deixar você tomar posse do teu presente? Faltam 3 dias para começarmos mais um ano, mais um presente. Você vai se permitir entrar em 2026 preso ao passado, ou hoje nós vamos adorar a Deus e tomar posse do nosso presente? Os céus te convidam. Larga esse passado. Ergue tuas mãos e adora Ele. As minhas mãos, pois tudo plenitude. Pois tudo que tenho é um aleluia. Diga! Aleluia. Eu sei que é simples para o rei, Sim. mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia. Vai, cante. Tá doendo, cante. A porta não abriu, cante. Foi um ano difícil, cante. Ah, passou
Cante, cante. Cante. Em louvor a ti, diga. Não foi como você queria. Talvez algumas coisas ruins aconteceram. Pessoas foram embora. A prosperidade tão sonhada não chegou. As coisas não foram como a gente queria. Mas quem escreveu Filipenses 4 estava preso. E daqui a pouco vai ser decapitado. E ele diz: alegrai-vos. E o alegrai-vos, que é no imperativo, que coloca ordem, orientação expressa, não é em detrimento de alguma coisa ter acontecido, é uma decisão. Se alegrar, o alegrai-vos, é uma decisão que eu tomo, mesmo quando tudo está dando errado. Porque o tempo que a gente perde amargurado ou ansioso, Paulo disse, pega tudo que está te incomodando, entrega a Deus em súplicas e oração, mas em ações de graça. Deus não tolera murmurador, Ele não gosta de murmurador. Tem gente que hoje não acordou e não tomou posse desse presente. Que dia ruim. Meu carro quase parou na Brasil hoje de novo. Que vontade de jogar esse carro fora, mas para. Tá dando trabalho? Tá, mas eu tô vivo. Deus é bom. E eu tenho que decidir ser movido pelo momento ou ser conduzido pela alegria eterna de servir ao Deus que eu sirvo. Dia 25 de dezembro, aniversário de Jesus, segundo eles dizem, nós sabemos que não. Dia 25 é o único dia do ano que o aniversariante não ganha presente, ele dá. No dia 25 todo mundo ganha presente, menos o aniversariante. Nós sabemos que não foi 25, mas no dia 25 a humanidade recebeu o seu maior presente. O texto diz que José e Maria procuravam um lugar para Jesus nascer, mas não tinha, porque a cidade estava cheia, a ensalada estava lotada. E aí Jesus teve que nascer numa manjedoura. Mais de 2025 anos se passam e está a mesma coisa. A cidade continua cheia. Cheia de soberba, cheia de egoísmo, cheia de altivez. Cristo quer nascer, mas está tudo cheio. Mas houve um lugar simples que estava aberto para Jesus nascer. Sabe, Cristo hoje, que já nasceu e viveu entre nós, Ele quer nascer em você. Ele quer terminar o ano sendo o seu maior presente. Mas como o texto diz que estava tudo cheio, talvez você também esteja assim, cheio. Frustrações, expectativas, ou talvez você esteja com o teu coração aberto, aguardando um Cristo para nascer em você. Cristo
quer terminar 2025 sendo o seu maior presente. Ele quer nascer em você. Agora só depende de você. Eu quero perguntar para você que está afastado, sem igreja, desviado. Você que está namorando a plenitude. Você que não... O teu 2025... E ninguém está te prometendo uma vida de molezinha. Não, não. A chapa é quente. Mas só que Jesus quer ser o seu maior. Mas presente a gente só recebe se quiser. Eu quero perguntar para você hoje. Você recebe Cristo como seu maior presente? Sai do seu lugar, a gente quer orar por você. Você que não pode voltar para casa do mesmo jeito. Cadê você? Você que não quer voltar para casa afastado. Cadê você que hoje precisa começar o ano de 2026 vivendo a maior alegria do ser humano, que é ter Jesus como presente? Ao som da canção, então vamos. Então vou levantar as minhas mãos e louvar. Cadê você? Tudo que tenho eu amar. Hoje é o dia de você permitir que Cristo nasça em você. É simples, eu sei. Mas aleluia significa louvado seja. Cadê você que precisa voltar para Jesus hoje? Seu 2026 precisa começar com uma coisa nova. Diga, diga. Hoje é o dia. Ergue tuas mãos e diga. Sei que é simples, sei que é simples, sei que é simples para morrer, mas não tenho nada a ver. O que é que eu tenho, plenitude? Diga, diga, diga. Que seja assim o nosso 2025 terminando e o nosso 2026 começando. Vai ter velho tentando manter a gente preso em 2025. Mas você vai lembrar que em 2026 o Pai tem um presente para te entregar. E não é o diabo que atrapalha você tomar posse do presente. É o fato da gente querer o presente, mas continuar apegado. Você pode erguer as mãos aos céus, dar um aplauso ao Deus dos céus.